Correio. Concretamente é o seguinte, levou 300 anos para o Correio estabelecer uma base física presente em 100% do território nacional brasileiro. De maneira que se você tiver uma parenta em Manacapuru, né, você chega aqui numa agência, paga 50, 60 reais e essa encomenda chega com grande eficácia. Você manda uma encomenda pela DHL ou FedEx, ela faz Nova York, São Paulo. Quando chega em São Paulo, ela passa para o Correio brasileiro, porque é muito mais eficiente. Privatizar desse jeito significa destruir tudo isso. Porque a DHL não está interessada em entregar uma encomenda, nem a FedEx, entregar uma encomenda em Ariquemes. E se entregar vai ser por R$1.000 que ninguém vai poder pagar. Exatamente. Compreende? Então, não está direito. 240 países estão representados nas Nações Unidas. Sabe quantos tem correio privado? Quantos? 6. Os americanos têm o correio estatal. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado das empresas estatais. A gente viu que os Correios, né, trouxeram aí um resultado negativo. Algumas outras empresas estatais também, nos últimos anos, vêm trazendo resultados negativos. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um problema muito mais amplo. A gente tem que olhar. A empresa estatal, na realidade, ela tem déficit, né? Porque várias empresas estatais, teoricamente, elas não foram criadas para dar lucro. Não faz sentido, tá? Algumas empresas estatais darem lucro. Eu peguei esses resultados e eu olhei. Os dois que mais deram déficit, ou o que eles chamam de prejuízo, foi uma empresa de serviços hospitalares, que fornece insumos e produtos hospitalares para os hospitais universitários. Essa empresa não é feita para dar lucro. Ela tem subvenções do Estado para fornecer insumos, serviços, tecnologia para os hospitais universitários, que a gente sabe que os hospitais universitários atendem a população carente. Sim, claro. Não foi feito para dar lucro. Sabe qual que é a segunda, que deu o segundo maior déficit? De 4 bilhões? Qual? A Embrapa. Então aí você pega a Embrapa, olha só para a Embrapa e fala assim, putz, ela deu 4 bilhões, vamos fechar? Quantos bilhões a Embrapa não propicia de lucro para o agronegócio brasileiro? Sim, claro. O agronegócio brasileiro só está na fronteira tecnológica hoje e só tem a capacidade de gerar retorno no mercado internacional com os produtos do nosso agronegócio pelas pesquisas agropecuárias que é desenvolvida na Embrapa, né? Então a Embrapa é uma agência estatal que ela é invejada, inclusive, pelos americanos. Essa guerra comercial que a gente está vendo, o Brasil, em termos de tecnologia agrícola, está muito à frente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos investem dinheiro estatal lá também. Só que a nossa Embrapa se tornou um centro de excelência em pesquisa agropecuária. Então, se você olhar só, pegar essa planilha e olhar, você vai fechar essa empresa de serviços hospitalares, você vai fechar a Embrapa. Mas e o quanto ela não gera de lucro na nossa economia quando você olha como um todo? Então, se eu fosse olhar o mapa como um todo, eu pegasse, essas empresas deu, se não me engano, 17 bilhões. Quando você junta todas, 17 bilhões de déficit. Você fala assim, vamos fechar tudo e vamos economizar 17 bilhões. Qual vai ser o impacto na economia como um todo se eu fizer isso? Então, elas podem estar dando déficit, mas elas estão gerando ou serviços públicos melhores de um outro lado, ou lucro para o nosso agronegócio de outro lado. Então, obviamente, você tem que olhar caso a caso. Existe ineficiência? Com certeza deve existir. Existe ineficiência em empresa privada. Não teve o caso das Americanas? Um rombo de 40 bilhões numa empresa que era, né, os acionistas, era o suprassumo do exemplo dos capitalistas brasileiros, que eram o pessoal do 3G Capital, e deram um rombo de 40 bilhões. Então, existe ineficiência em tudo. Então, a gente tem que olhar essas estatais, se existe ineficiência, precisamos olhar, né? Precisamos olhar caso a caso e resolver esses problemas, mas não atacar da forma que as pessoas estão atacando. Os Correios, no caso específico que você está dizendo, deu déficit, deu prejuízo agora. Os Correios é um problema mais antigo, né? Os Correios tinham um monopólio de correspondência de encomendas. Aí eles quebraram o monopólio das encomendas, que é a parte que dá lucro. O que dá lucro hoje é entregar encomenda, não é entregar carta. Sim. E deixaram a parte da obrigação de entregar cartas no Brasil inteiro para os Correios. Então, eu costumo brincar, falou assim, quebrei o monopólio, o filé qualquer um pode explorar e você tem que obrigatoriamente ficar com o osso. O osso é todo seu. Junto a isso veio o que a gente chama de precarização da força de trabalho. Os Correios já tinham uma estrutura gigante de carteiros, né? De pessoas que fazem as entregas. Essas pessoas são formalizadas na CLT, tem todos os encargos sociais, a empresa tem tudo isso. Então já é um custo muito pesado para a empresa. Quando você tira o filé, que era entregar a encomenda onde gerava lucro, você deixou um problemaço para a empresa. E aí todas as empresas privadas passam a explorar o que dá lucro. Então você pega a Amazon, o Mercado Livre, todas, o próprio, estou falando dos marketplaces diretamente, mas você pega
a FedEx, a DHL, todas elas podem explorar esse mercado. E é onde dá lucro. Essas empresas exploram onde? Os grandes centros. É onde a sua logística é mais fácil, você tem um retorno Chega maior. mais rápido. Ninguém quer explorar lá no meio da Amazônia. Os Correios também têm a obrigação, quando tem as eleições de 2 em 2 anos, de distribuir as urnas no Brasil inteiro. Isso é uma obrigação dos Correios. Isso é um custo para a empresa. Então, quando você olha o mercado como um todo, você tirou essa parte do filé e outra. E as empresas privadas que ficaram com essa parte das encomendas, elas precarizaram a força de trabalho. É uma concorrência desleal. Você pega a Amazon, o cara tá num Corsa, até você vê isso direto aqui na rua, então. Até a tampa de encomenda, entregando encomenda até 10 horas da noite. E recebe por cada encomenda, não tem vínculo empregatício com a empresa, não tem nada. Recebe por encomenda. Então, você precarizou essa força de trabalho frente a uma mão de obra mais qualificada e com uma estrutura muito mais pesada que tem os Correios. Tá? Então, isso tudo a gente tem que ver. Aí, vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um correio estatal. Os Estados Unidos chama USPS, que é o correio estatal nos Estados Unidos. Eu até peguei, quando me questionaram isso aí, ela teve um déficit, pega os 3 últimos anos, ela teve um déficit de 15 bilhões de dólares, depois um de 23 bilhões de dólares, estou chutando aqui, mas é muito próximo disso, tá? 23 bilhões de dólares, e agora, no ano passado, 37 bilhões de dólares. Nossa, O correio estatal nos Estados Unidos teve isso. Eles fecham o correio estatal? Não fecham, porque eles têm, é mais ou menos parecido com os nossos correios aqui. Eles têm a obrigação, porque lá tem o voto via correio, né? A gente vê sempre essa discussão, mas eles são obrigados a dar toda a logística para esse voto via correios. Eles entregam correspondência no país todo, independente de que local tá, se dá retorno ou não, eles entregam. Eles prestam uma série de serviços para a sociedade quando você está falando de logística. Então, o Estado americano aceita ter um déficit de 37 bi numa empresa estatal de correio deles, porque ele sabe que tem uma outra função por trás disso. Então, novamente, a gente precisa olhar os correios. Tem ineficiência? Deve ter. Tem como corrigir? Se tiver, vamos corrigir. Mas não simplesmente olhar os correios e tratar ela como se ela fosse uma empresa privada. Ela não é uma empresa privada, ela é uma empresa estatal que lá no início foi criado e ela dava superávit porque ela tinha o mercado todo. Se isso acontece constantemente nas empresas privadas, vai acontecer nas empresas estatais. O que a gente precisa ter é uma gestão melhor. Olhar melhor onde é que estão as ineficiências e como é que você pode melhorar isso. Mas não simplesmente acabar com as empresas, né? Ou falar que elas têm que ser privatizadas, ou tem que... Você imagina, se a gente não tivesse a Embrapa, ou se alguém parecer um louco aqui e falar que tem que acabar com a Embrapa. O próprio agronegócio não vai deixar isso acontecer. Sim. Tá dando 4 bilhões de déficit. Cara, Mas o tanto que E o lucro no geral, isso, né? frente ao que o agronegócio gera de lucro, quanto que é isso? Eu acho até que o agronegócio deve estar falando, não, mas tem que... Pode pôr os 4 bilhões que eles chamam de subvenções, né? Pode botar os 4 bilhões ali, que, pô... É investimento no final das contas. No final né? das contas é um investimento.